dos católicos, de fato, recorrem a Maria, Mãe de Deus e nossa, cuja festa hoje para nós encontra o seu sentido em Nossa Senhora das Graças. Mas vejam que coisa bela, para a pureza da nossa fé, nós temos a consciência de que Maria nos concede a graça. Mas quem é que nos concede a graça? Tem que ser mais forte. Maria nos concede a graça. Mas quem é que nos concede a graça? Deus. Aí basta ter presente, para a gente não esquecer jamais o capítulo 2 do Evangelho de João. Naquela festa de casamento, quando em um determinado momento a alegria está para terminar, e Maria percebe, e ela fala com quem realmente poderia resolver, ou seja, ela consegue a graça ali naquela festa de casamento, porque quem é que concedeu naquela festa de casamento a graça? Jesus, Deus. Então é muito importante nós termos presente tudo isso para a pureza mesmo da nossa fé. Agora vejam que coisa interessante. Nós somos felizes porque nós cremos em Deus. Mas existem aqueles que não acreditam em Deus. Nós cremos em Deus e aí nós temos a consciência de que a vida nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil. Existem muitas coisas que na própria vida, para nós, fica ainda como interrogação. Mas nós que cremos em Deus, nós alimentamos sempre a nossa consciência de que para Deus nada é impossível, como ali apareceu. Mas e aqueles que não acreditam em Deus? No século XVII, um cientista, no Ocidente todos eles eram cristãos praticamente, todos eles, de nome Blaise Pascal, ele se preocupou com aquelas pessoas que não acreditavam em Deus. É porque a vida é dura. Imaginem vocês, nós nascemos e a única certeza que nós temos é que um dia nós vamos morrer. E aí será o fim de tudo? Nesse sentido, a vida parece ser um pouco absurda, e contraditória, porque a cada dia que passa é uma contradição. A gente celebra mais um dia de vida e ao mesmo tempo menos um dia de vida. É contraditória. Então, no século XVII, um cientista, Blaise Pascal, ele se preocupou com aqueles que não acreditavam em Deus, para dizer assim: olha, eu convido vocês a acreditar em Deus e vou apresentar para vocês um raciocínio lógico. Por quê? Se vocês digamos que Deus existe e vocês não acreditam em Deus, vocês terão uma vida infinita em se tratando de vida eterna. Agora, se Deus não existe e vocês não acreditam em Deus, vocês têm apenas um ganho finito, pequeno, porque enquanto viveu não perdeu tempo se colocando diante de Deus. Então ele dizia: então por isso eu convido a vocês a confiar em Deus, porque se Deus existe, vocês não acreditam em Deus, vocês terão uma perda infinita. Era a preocupação do século XVII de Blaise Pascal. Digo isso porque a festa que hoje nós celebramos tem por detrás Catarina de Labouré, que se tornou santa. Era uma camponesa. Ela entrou para a congregação das Filhas de Caridade
inspirada em São Vicente de Paulo, ou seja, sempre com essa preocupação para com os pobres, para com os idosos, e ela teve uma experiência de Deus na sua devoção mariana, em que, no momento da sua experiência profunda, que nós chamamos de aparição, de visão, o mundo foi apresentado em uma forma oval, e a preocupação era de colocar o mundo diante de Deus. Sempre que essa convicção de que no mundo nós temos contradições, temos muitas coisas diante das quais nós não entendemos muitas coisas. Então, colocar tudo nas mãos de Deus, na certeza de que para Deus nada é impossível. É a convicção de fé que nos faz perceber que a nossa história humana, ela não é uma história sem rumo, ela não caminha para qualquer lugar a esmo, mas a nossa convicção é de que Deus age na nossa história de maneira silenciosa, respeitosa. Deus age na nossa história de maneira silenciosa, respeitosa, age na vida de cada um de nós. Então isso nos faz dizer que para nós tudo teve um começo. É o Deus Criador. E o Deus que nos criou nos deu a liberdade para que na arte de amar possamos encontrar o caminho da nossa realização. Na arte de amar possamos encontrar o caminho da nossa realização, enfrentando as contradições da vida, até mesmo aquela contradição mais terrível que é a morte, na certeza de que a história caminha para o encontro definitivo com o nosso Deus. Então, a nossa história tem um começo e ação. A nossa história tem um tempo que é concedido a todos nós, a liberdade, para que possamos, na arte de amar e de ser amado, de encontrarmos o caminho da realização. E o momento da contemplação definitiva de nosso Deus, a salvação, ou seja, Deus age na nossa história. Então, esta convicção é que nos faz ter aquela concepção de que, de fato, aquilo que Jesus disse no Evangelho de João, sem mim, nada podeis fazer. Algo de bom, né? Porque a gente faz muita coisa às vezes que não deve. De bom, sem mim, nada podeis fazer. É essa convicção. Então, vejam só, a graça, a verdadeira graça que nos foi concedida é a salvação. Essa é a graça, a verdadeira graça que nos foi concedida é a salvação. É Deus que no seu infinito amor veio ao nosso encontro na pessoa de Jesus. Como dizia ele na segunda leitura, quando se cumpriu o tempo, Deus fez surgir no nosso meio o seu Filho Jesus, de uma vida. Então é o Deus que veio ao nosso encontro. Essa é a verdadeira graça. Deus que na pessoa de Jesus veio ao nosso encontro e nos concede a salvação. É essa a graça. Mas, como somos frágeis, somos limitados, mesmo ciente, mesmo tendo fé, mesmo acreditando em Deus, às vezes nós nos deparamos com momentos difíceis. E aí a beleza de tudo, essa experiência de Santa Catarina de Lamouré, para nos dizer assim: olha, sim, mas devemos ficar perseverantes, porque Deus nos concede infinitas graças. Às vezes nós temos dificuldades de perdoar alguém, é uma graça que Deus nos concede. Então aqui a beleza, aí a gente recorre, como aquele povo naquela festa de casamento, estava faltando alegria, recorreu a Maria. Então em nossa devoção, a gente estou com dificuldade de perdoar, não sei mal o que fazer. Aí aqueles que têm a mesma devoção, recorrem a Maria, na certeza de que ela apresenta a nossa causa a seu Filho, que nos concede também essa graça. E assim a gente vai lembrando. É uma dificuldade aqui, uma dificuldade ali. Então as graças, as muitas graças que às vezes vão acontecendo na nossa vida, às vezes é um êxito em alguma coisa que a gente faz. Puxa vida, como eu consegui aquilo? Só pode ter sido a mão de Deus, é uma graça. Ou seja, as graças
as muitas graças, para não fazermos perder de vista a única graça, que é Deus que nos salvou em seu Filho Jesus. Deus que nos salvou em seu Filho Jesus. Por isso, vejam a beleza de Deus agindo na história. Vimos na primeira leitura, o reino do norte estava preocupado com a Síria, que era uma grande potência. A Síria vai nos destruir, era a leitura do profeta Isaías. A Síria vai nos destruir. Aí se aliou com outros reis para se defender da Síria. E o reino do sul, onde estava o rei Acaz, não entrou nessa coalizão, nessa aliança, ficou de fora. E Acaz começou a ficar amedrontado, porque o reino do norte, com os reis com os quais ele se aliou, começaram a duvidar do reino do sul. Será que Acaz, que está no reino do sul, que Amós não se aliou, será que ele está do lado da Síria? E aí começou toda aquela preocupação. O profeta Isaías surge no meio deles para dizer: olha, vai nascer uma criança no seio de sua família, Acaz. E essa criança que vai nascer é um sinal de que Deus caminha conosco. Essa criança vai se chamar Emanuel, que significa exatamente Deus conosco. Deus caminha conosco. Não tem que confiar nessas coisas. Confie em Deus. Confie em Deus. Segue o caminho. Confie em Deus. Seja fiel. E o Novo Testamento interpretou mais tarde que a Virgem que traria um filho em seu seio para a libertação não só de um povo do reino do sul, mas de todos os povos, era a Virgem Maria. E o filho seria Jesus, o Salvador. O Salvador. Então nós podemos perceber, veja, sempre Deus agindo na história. Aí esse relato bonito do Evangelho que nós ouvimos, o anjo Gabriel que visita Maria. Mas antes de visitar Maria, esse anjo Gabriel já tinha feito uma outra visita. É bonito a gente perceber. É o capítulo 1 do Evangelho de Lucas. Lucas começa fazendo uma introdução. Aí logo no início, lá no versículo 5 do capítulo 1, ele vai falar que esse anjo foi visitar um sacerdote de nome Zacarias. Fez a visita a esse Zacarias. Zacarias estava no templo, era o momento dele oferecer o sacrifício. E Zacarias rezava, porque queria ter um herdeiro. Mas o tempo já tinha passado, era de idade avançada, e também Isabel, a sua esposa, e ainda por cima Isabel era estéril. O anjo visita Zacarias, e aí diz: olha, tua prece foi ouvida, vai ter um filho, vai ter um filho. E aí Zacarias, na verdade, ele duvida. Como irei saber disso? Como terei conhecimento? E aí em seguida no relato diz assim: olha, porque você duvidou, o sinal que vai ser dado a você é que você vai ficar muito até a criança nascer. Muito bonito, porque é a mesma relação. Aí esse mesmo anjo agora vai e visita essa jovem, visita Maria. E aí diz a Maria que ela conceberia e daria a luz. Ela não duvidou. A pergunta dela foi outra: como será que isso vai acontecer? O outro: como poderei saber isso? Duvidou. Era sacerdote, duvidou. Maria: como isso vai acontecer? Como isso vai acontecer? Ou seja, é diferente. Mas vejam as semelhanças. Uma estéril. Se é estéril, não pode dar a luz. Intervenção de Deus. A outra virgem. Como? Intervenção de Deus. Um não acreditou, então não tem o que dizer nada, ficou mudo. A outra acreditou, e aí cantou bonito hino. Ou seja, quem acredita em Deus tem algo a dizer, sempre, para animar as pessoas nos momentos difíceis. Foi a experiência de Maria. Acreditou
teve algo a dizer. Prezados irmãos e irmãs, a beleza de tudo, quando nós celebramos um acontecimento como este, é de termos a consciência de que é crido em Deus, colocando nele a nossa confiança, é que de fato nele nós encontramos a força, a serenidade para enfrentarmos os desafios da vida. Nem sempre queremos vencê-los, mas o desafio final já foi vencido. Será o encontro definitivo com Deus. O Deus de bondade nos concede lucidez, serenidade, sabedoria, paciência, para que possamos enfrentar, administrar os conflitos, os desafios, os obstáculos de cada dia. Termino recordando os nossos pais na fé. A gente costuma se dizer, os nossos pais na fé, Abraão, Isaac e Jacó. E eu acrescentaria José. Tudo na descendência. Abraão, nosso pai na fé, é aquele que nos ensina a lutar sempre, mesmo contra toda a esperança. É Abraão, pai na fé. Isaac é aquele que nos ensina a suportar o peso da luta. Lembram de Isaac, aquele que carregava a lenha, fez a pergunta ao pai, e o pai deu uma resposta, e o pobrezinho continuou carregando a lenha. Isaac nos ajuda a suportar o peso da luta. Jacó é aquele que teve aquela experiência em que ele passa a noite dizendo lá, lutando com Deus, porque ter fé, minha gente, sobretudo no mundo que nós vivemos, às vezes é uma luta de uma noite só, mas pode ser às vezes a luta de uma vida inteira. Então, com Jacó, nós aprendemos isso, que ter fé é também experimentar constantemente este conflito, mas sempre na certeza de que Deus caminha conosco. Por fim, com São José, nós aprendemos que é importante, sumamente importante, sonhar e alimentar nossos sonhos diante de tantos obstáculos, porque Deus caminha conosco, para que o Deus de bondade possa de fato nos ajudar, para que cada vez mais, alimentando a nossa fé no Deus de bondade, tenhamos a consciência de que a medalha nos leva a Maria. Maria nos leva a Jesus. A medalha nos leva a Maria. Maria nos leva a Jesus. E quem é que nos concede a graça? É Deus, é Jesus. Então que o Deus de bondade nos ajude para que verdadeiramente saibamos fazer com que a nossa devoção alimente em nós aquilo que é de mais importante, a nossa confiança em Deus, porque para Deus